Os estudos da medicina tradicional chinesa relacionado aos 5 movimentos, eles estão diretamente relacionados de formas de observação dos chineses relacionados a como a natureza se comporta perante o universo, né? Então, não somente o universo como um todo, mas também, principalmente, como a natureza se comporta. Então, os 5 movimentos, nesse primeiro momento, é interessante observarmos que a gente vai encontrar muito esse termo 5 elementos. Mas por que eles não são tão utilizados relacionados aos 5 elementos? Porque dá uma notoriedade de estagnação. Quando nós falamos de 5 movimentos, estamos falando de quando tudo se desloca, então nada está parado, está tudo em movimento. Então, quando a gente fala sobre 5 elementos, a gente entende que são 5 movimentos. Então, esses primeiros 5 movimentos, quando a gente fala do fogo, da terra, o metal, a água e a madeira, que são 5 movimentos, existe a representatividade da natureza e como os chineses observaram isso. É interessante nós observarmos que o ar, segundo os elementos naturais do Ocidente, o ar faz parte, mas na medicina tradicional chinesa não, porque o ar ele é uma forma de apresentação de Qi, como nós vimos anteriormente. Então, por isso que os 5 movimentos, fogo, terra, metal, água e a madeira, são relacionados ao quê? A interpretação que eles têm relacionados de como a natureza se comporta. É sempre interessante nós observarmos de que a percepção de como a natureza se comporta, ela é presente em tudo que existe ao natural. Então, é tudo aquilo que não foi realmente transformado pelo homem, sim como ele se apresenta de uma forma natural. Então, o primeiro movimento que foi observado, segundo os chineses, nós estamos falando isso aí da mesma linha de pensamento do Qi, do Yin, do Yang, o Tao, mas os relatos relacionados aos 5 movimentos, nós datamos de aproximadamente lá a 220 a 470 anos antes de Cristo. Mas é interessante observarmos que só na dinastia Song, né, que começou a fusão realmente da percepção, a relação que existe destes 5 movimentos, junto com a teoria Yin Yang. Então, a partir, então vejam que é um pouco mais recente, né? Então, aproximadamente mil anos depois de Cristo, é que realmente começou a se observar as relações que existem com a natureza e como a gente se comporta. Então, começaram a observar o Tao, Qi, Yin e Yang, as substâncias fundamentais e os 5 movimentos, de uma compreensão mais profunda de começarmos a entendermos a natureza humana e as formas com que a gente consiga ter uma melhor compreensão e, consequentemente, melhor forma de tratamento. Então, quando nós observamos esses 5 movimentos, nós vamos observar que o primeiro movimento que foi observado foi a água. Por que o primeiro movimento que foi observado foi a água? Porque eles começaram a observar a água da chuva. Então, quando a chuva caía, certo? Interessante que ela tem uma característica mais de movimento, por assim dizer, né? Então, a água, ela foi o primeiro movimento que foi observado. O segundo movimento que foi observado foi a madeira, porque à medida que a água caía, ela nutria a raiz da madeira. Então, a madeira só crescia porque existia água. Então, essa foi a percepção deles, né? O terceiro movimento é considerado fogo. Por que é considerado fogo? Porque o fogo, ele só vai existir fogo se tiver o que queimar. Então, só vai ter o que queimar se nós tivermos a madeira. Então, consequentemente, a água nutre as raízes da madeira e a madeira, ela queima, né? Eles observaram que os raios caiu na madeira e a madeira acaba queimando. Então, o terceiro movimento seria o fogo. Com as cinzas da madeira, que foi queimada pelo fogo, eles se depositavam ao solo. E aí, por isso que, então, eles observaram a terra, por assim dizer. E a terra, ela continha, ela é mais parada, mais estável, dali tinha os minerais, e esses minerais davam a origem ao metal. Então, quando nós começamos a observar, nós teremos o metal como um gerador da água, porque quando a chuva cai, nos locais onde tem bastante madeira, a água escorre de uma maneira mais harmônica, por assim dizer.
E observamos, nós só vamos ter metal quando tiver grande quantidade de terra. Logo, onde tem grande quantidade de terra são as montanhas. Então, as nascentes das águas são nas montanhas, logo onde tem bastante metal. Então, consequentemente, a metal acaba gerando água. Isso gera um ciclo. O que é importante a gente observar nesse ciclo? Esse ciclo é chamado de ciclo de geração dos 5 movimentos. Então, esse ciclo de geração dos movimentos, eles estão diretamente relacionados à relação que existe entre esses movimentos. Então, por isso que dá a percepção de que está tudo em movimento. Esse é chamado de ciclo de geração desses movimentos. Então, a importância que existe dos elementos, segundo a medicina tradicional chinesa, e a inter-relação entre eles. Se nós observarmos o mapa antigo da China, aqui no canto esquerdo, nós vamos observar que ele é um pouco diferente do que é o mundo atual. Então, aqui embaixo, nós temos aqui a posição da China, certo? E aqui o mapa o antigo da China. Então, se nós observarmos, existe esse risquinho amarelo, aqui é o Rio Amarelo. Quando nós observamos em Huangdi, né, lá no Imperador Amarelo, ele foi um dos 3 augustos que conseguiu fazer com que os povos chineses eles se uniram por um bem comum. Como assim perceber um bem comum? Porque entre eles existia o que? A relação desses 5 movimentos. Então, as características que tinham dos povos que habitavam era uma característica da personalidade de cada um. Então, por exemplo, aqui no sul é mais próximo da linha do Equador, então ela é mais quente. Então, aqui é uma característica do movimento fogo. Então, os povos que habitavam na parte do norte, ela mais relacionados ao frio. Então, é uma característica mais de água. Aqui no centro, nós vamos observar que tem grande quantidade de terra, logo, do movimento terra. Então, quando nós observamos aqui no oeste, nós vamos perceber que tem as grandes quantidades das montanhas por onde o rio desce para ir para o mar. Então, o metal. Então, e aqui no leste, nós vamos ter, então, as características de mais arborizações, mais próximos da água, né? Onde tem bastante água, vai ter bastante madeira. Então, essas são as características dos movimentos. Então, quando a gente começa a observar essas características dos 5 movimentos, nós vamos observar essas características que são muito importantes para a gente observarmos de algumas personalidades, não da personalidade em si, mas principalmente de como as relações que existem desses 5 movimentos eles são importantes. Para nós, massoterapeutas, é muito importante nós observarmos algumas situações que são muito importantes. Por exemplo, as estações do ano, né? Então, tudo na China, tudo é relacionado a 5, 5, 5, 5. Por que as estações do ano são importantes? Porque são características significativas de que nossos comportamentos. Então, por exemplo, no fogo, nós vamos ter a estação verão, certo? Porque é uma característica de ser mais quente, a gente chama de yang máximo, por assim dizer, certo? Então, tudo que tiver relacionado a bastante situações relacionadas à euforia, à alegria, né? As características que são do verão, nós somos mais ativos no verão. Essas são as características importantes da personalidade de uma pessoa que é considerada de fogo. Aqui, quando nós observamos nesse ciclo da geração, aqui, nós vamos observar que nós temos outra característica bem importante do fogo, que o fogo ele é considerado um dos movimentos mais transformadores. O que é isso? Ele queima a madeira e transforma ela em terra. Então, essa característica ela é bem significativa do movimento fogo. Então, existem essas transformações que são bem relevantes, mas o fogo ele é um movimento que ele é o yang máximo, por assim dizer. Outra característica que nós temos também do movimento fogo é as questões de ser muito ativo, por assim dizer. Então, o que está diretamente relacionado com a esse movimento fogo? Nós estamos falando do coração, nós estamos falando de um órgão muito importante que é relacionado ao coração. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os Zangfu, que são os órgãos e as vísceras. Mas nesse primeiro momento, vamos tentar compreender os 5 movimentos. Aqui nós temos, depois do movimento fogo, nós temos o movimento terra. Aqui no movimento terra, onde tem a terra, ela é mais paradinha, a terra é o que sustenta tudo que existe na natureza. Então, a terra ela tem uma característica mais de neutralidade. Então, nós estamos saindo do yang máximo, que é o calor, que transforma tudo, que é o movimento fogo, e nós estamos indo para uma situação
de um pouquinho mais de neutralidade, de mais estabilidade, como a gente fala, né? Então, o que caracteriza este movimento, o movimento Terra? É essa questão do equilíbrio, é o recolhimento do fluxo do Qi. Então, nós vamos sair do Yang máximo e nós vamos entrar numa questão de neutralidade, de mais estabilidade. Essa é uma característica que tem dos povos que estão no centro da China. O que significa isso? De um povo um pouco mais equilibrado, por assim dizer. Aquilo que não quer gerar tanta transformação assim, mas tentar manter um pouco mais o equilíbrio. Isso é uma característica do movimento Terra. Outra situação que nós temos nesse movimento de geração, nós temos o movimento metal. Nesse movimento metal, nós temos uma característica bem interessante, que é a relação que existe de que nós saímos do Yang máximo, nós estamos entrando numa questão de mais equilíbrio, que a gente está recolhendo um pouco mais no movimento Terra, então nós temos uma inter-relação de sair do Yang máximo para o Yin máximo, que é a água. Então, essa é uma característica do metal, certo? É uma ser mais rígido, por assim dizer, não ser tão neutro, como se diz, na estabilidade do movimento Terra, mas mais rígido, para que nós conseguimos chegar no movimento água, onde nós vamos ter uma característica significativa do que do Yin máximo, por assim dizer, mais estável, mais introspectivo, mais calado. Então, essa é uma característica que a gente tem desses movimentos, características do movimento água. E, por fim, nós temos o movimento madeira, que é uma característica que é uma transposição do Yin máximo para o Yang máximo. Então, essa é uma característica muito interessante da madeira, onde nós vamos ter a característica de expansividade. É o movimento que existe do ciclo do Qi, de sair do Yin para o Yang máximo, é onde acontece essa expansividade desse movimento, essa transferência, por assim dizer, desse frio que está aqui para aquele calor. Então, essa geração dos 5 movimentos, elas são bem significativas, são bem características. Então, tudo que acontece na natureza, ele está diretamente relacionado com esses 5 movimentos. Então, tudo nós podemos traduzir para 5. Então, por exemplo, existe uma característica, como nós já vimos, do fogo, que ele é transformador, mas a estação do ano é o verão. A Terra, a estação do ano, é a 5ª estação do ano, segundo a medicina tradicional chinesa, que é a Calígula, que é a fase final do verão. Depois nós temos o outono, que é uma característica do movimento metal. Do outono, nós temos o inverno, que ele é tudo mais parado, ele é mais... É um momento de introspecção, como a gente fala do movimento água, que é a característica do inverno. E depois que nós temos a transição do inverno, nós temos a primavera, que é onde floresce as coisas, que é uma característica da madeira. Então, essas situações que estão relacionadas com esses 5 movimentos têm características como a natureza se comporta e também como os povos chineses que habitavam a China antiga. Então, nós podemos observar uma característica que é muito importante, são as emoções dos 5 movimentos. Então, isso é muito importante para nós, massoterapeutas, observarmos essas emoções, não confundirmos com sentimentos. Sentimentos é uma situação que acontece a longo prazo. As emoções são mais explosivas. A gente vive muito mais as emoções do dia a dia. Essas emoções, elas são bem importantes, são bem significativas, que controlam, que regulam o nosso yin e o yang. Então, quer dizer que nós temos mais uma ou outra característica significativa de um determinado movimento, mas sim de todos os movimentos, que não pode haver uma perturbação. Então, se a gente for observar as estações do ano, no verão, nós temos a característica do fogo, nós temos a característica da euforia, da alegria, por assim dizer. E tudo que estão diretamente relacionado quando você tem muito calor, como a ansiedade, por exemplo. Aqui no movimento Terra, nós temos uma situação mais relacionada a uma questão de estabilidade, de equilíbrio. E aqui, então, nós somos mais pensativos quando nós temos as características do movimento de Terra. Aí a preocupação, que é a emoção que evidencia. Quando nós temos esse processo de evolução do metal, nós vamos observar
que o metal ele é uma transição, que nós estamos do yang máximo para o yin máximo, saímos daquela mais característica, que é a característica do movimento terra, que é da preocupação, e nós vamos entrar com na estação do outono, que ela é mais significativa. Então, nós vamos entrar com o princípio da tristeza, né? O metal ele é muito rígido, né? E se ele é muito rígido, se ele não, dificilmente ele se dobra. Se ele não consegue aquilo que ele quer, ele vai ter bastante dificuldade e predomina a emoção tristeza. Já na água, ele é tudo em movimento, como assim dizer. A água coloca tudo em movimento. Ela está relacionada com o que nós falamos de fazer a característica do estar em movimento, né? Então, o yin ele é considerado o yin máximo. Ele é quando a gente fala de situações de uma energia recolhida, muito mais fechado, né? Ela é mais uma situação mais de descanso, haja vista que no inverno a gente se recolhe mais, né? Uma característica da noite, né? Então nós temos que ter essas observações mais do frio. Então nós temos desculpa, o medo, que é a característica do movimento água. E por fim, nós temos a madeira, que tem essa característica da primavera, tem a transição do yin para o yang, né? A expansividade, né? Esse é o movimento característico de jogar as coisas para frente que vem impulsionado pela água. Então, que vai culminar lá na raiva, na cólera. O que é isso? É a raiva, é aquela impulsividade que você tem de você explodir com muita facilidade. Essa é uma característica da emoção do movimento madeira. Então, essas relações que elas são significativas, como a estação do ano, como as próprias emoções, para nós ela é muito importante que ela é significativa. E observando que isso tudo existe um ciclo. Aqui nessa outra figura, nós vamos observar as relações que são bem significativas quando nós pensamos em movimentos, certo? Do fogo, terra, metal, água e madeira. Então, o fogo gera a terra gera o metal gera a água a madeira e a madeira o fogo. Então, qual desses movimentos ele é realmente o transformador? Todos são, mas o fogo ele é o mais transformador porque ele queima a madeira, deposita as suas cinzas e formando a terra. Da terra, tem sais minerais que formam o metal. Do metal, nós vamos ter grande quantidade de terra, então lugares mais altos, e aí, consequentemente, as nascentes do rio são os pontos mais altos, onde tem bastante metal, tanto que a água mineral ela é significativa quanto a isso. Então, gera água. Da água, nutre as raízes da madeira, e a madeira ela é queimada pelo fogo. E aí, nós temos o ciclo de geração, por assim dizer. Outra situação característica também dos 5 movimentos é se nós pensarmos que tudo está sendo girado, se nós vamos perceber que nós temos o yin máximo, que é a água, e nós temos o yang máximo, que é o fogo, se a gente for perceber, se sempre ficar nesse ciclo de geração, vai haver um desequilíbrio do yin e yang e uma perturbação do qi, consequentemente, estado de adoecimento dessa pessoa. Então, nós vamos ter uma relação que é bem importante de contradominância, por assim dizer. O que seria essa que seria essa dominância, perdão? Né? Nós temos o ciclo de geração primeiro e o ciclo da dominância. O que seria a dominância? Da mesma forma que o fogo gera a terra, porque ele queima a madeira, ele também derrete o metal. Para que existe isso? Para que haja um equilíbrio do fluxo do Qi, para que haja um equilíbrio do Yin e o Yang. Então, o fogo, ao mesmo tempo que ele gera a terra como pai, como mãe, ele também, como avô, ele gera um ciclo de dominância. O que é isso? Ele derrete o metal. Da mesma forma, o metal que gera a água, por ser a mãe e o pai, o metal, ele corta a madeira. Então, o metal é mãe da água e avô da madeira. A madeira, por sua vez, gera o fogo, certo? E a madeira, por sua vez, também, as raízes das árvores penetram na terra, fazendo com que haja uma dominância na terra. E, por sua vez, a terra gera o metal e, por sua vez, a terra absorve a água. Então, essa relação ela é bem importante no ciclo de dominância. E, da mesma forma, a água nutre as raízes das árvores e também apaga o fogo. E aí também temos um ciclo completo de quê? De ciclo de geração, onde um movimento gera o outro, e o ciclo de dominância, onde um movimento ele
domina o outro. Esses são os chamados de ciclo de geração e o ciclo de dominância, o que para nós ele é muito importante para observarmos as relações com esses 5 movimentos. Existe um terceiro, que é considerado ciclo de contradominância, é quando eles se sobrepõem um sobre o outro. Então, por exemplo, o fogo, ele queima a madeira, gera a terra. O fogo domina o metal, certo? Da mesma forma, o que seria uma contradominância? Quando o metal acaba dominando o fogo. Então, seria o contrário da dominância. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Então, aqui, tenho muito fogo, certo? Então, o que é o dominância? A dominância seria a água apagar o fogo. Só que se eu tenho muito fogo e pouca água, eu jogo a água e acaba aumentando o fogo. Então, isso gera um ciclo de contradominância do fogo sobre a água. Então, as características que a gente vai ter deste movimento, ele está diretamente relacionado com a a forma de apresentação do fogo ser maior do que a água, porque uma vez que a água apaga o fogo. Então, se eu tenho pouca água, yin, deficiência de yin, eu vou ter o excesso de yang lá do fogo. Essa relação do ciclo de geração, ciclo de dominância, ciclo de dominância, ele é muito importante para que a gente consiga observarmos todas as relações que são significativas relacionadas aos 5 movimentos.